Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor e que vocês se sintam à vontade nesse programa. Vamos abrir o programa louvando o nome de Jesus, o nome de Deus. Vamos lá, irmã. Irmã Ana Eduarda. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
Deus, aleluia. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados. Aqui quem vos fala é a irmã Aline Vieira e juntamente comigo nesta tarde, glória a Deus. Irmã Grace Minacu. A irmã Cumprimento Grace a todos Minacu. com a paz do Senhor também. Paz, irmã Grace, glória a Deus, estamos aqui. Então, juntas para mais uma programação da Juventude em Ação, né, que é um órgão de divulgação, né, da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem como pastor presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira. glória a Deus. E a nossa sede está situada onde, irmã Grace? Na Avenida Farrapos 312. Exatamente, glória a Jesus. Glória a Deus. O nosso superintendente, então, da juventude é o pastor Adriano Licidônio. O líder da juventude da sede geral é o presbítero Bruno Beltrame. E como supervisor também, né, da nossa região, né, está o presbítero Vinícius Lazari. Glórias a Deus. Glorificamos a vida de todos os irmãos que já estão videologados conosco, irmã Grace. Glória a Deus, já temos alguns irmãos aí conectados, né? É uma alegria tê-los conosco. E não esqueça de deixar da onde você está, então, falando conosco, a cidade, o país, o estado. E também de deixar a sua saudação, né? Sim. Coisa boa ter os irmãos participando conosco. Que esses contatos podem ser feitos também pelo número do estúdio. Exato. Que temos o WhatsApp do estúdio, que é 51981 64 12 49. Ou no telefone fixo, se você quiser falar com alguém, expor seu pedido de oração, temos o 5130 190006. Exatamente, faça o seu pedido de oração. Também hoje teremos uma irmã que outro dia esteve conosco, né? E quando chegou em um momento, assim, bastante especial para a juventude, né? Que a juventude é bastante curiosa. Sim. Ela estava contando, a irmã Vanessa Mira, não sei se os irmãos que estão hoje videologados conosco se recordam, né? Então, alguns dias atrás, na verdade, semanas atrás, ela esteve conosco, mas por ligação. E hoje ela estará conosco presencialmente. E a irmã Vanessa Mira, ela foi jovem, né? Ela participou da juventude Sim. aqui, na nossa sede geral. E ela é uma bênção, né? E desfrutou muito, irmã Grace, da juventude dela. Sim. Né? Do período da juventude, né? Que é passageiro, a gente sabe, né? Então, ela aproveitou a juventude dela. Sim, Ela vai estar conosco aqui hoje. Glória a Deus. Até tive a oportunidade de trabalhar com ela como voluntária 3 anos atrás na secretaria da sede. E ela foi um exemplo para minha vida. Eu aprendi muitas coisas, porque a gente recém chegou e eu tinha pessoas com quem me espelhar, ver a vida da pessoa para né? Nós precisamos desses exemplos, né? E ela é um exemplo para nós. Então, irmãos que estão videologados conosco, nos ajude compartilhando esta programação para que vidas sejam edificadas através, né, do testemunho da irmã Vanessa Mira. Para que vida entendam, recebam até mesmo estratégias de como se manter, né, na juventude, né? Irmã Graça, é um período bastante difícil, a gente sabe que de muitas decisões, é um período em que muitos pensamentos e muitas ofertas também do mundo. Então, como se manter, né? Como se manter firme, e ainda mais nos tempos em que nós nos encontramos, e ela é um exemplo para nós, né? Porque passou por esta fase, hoje já está numa outra etapa, né? Sim, Deus lhe concedeu uma família, hoje é casada, tem o seu filho. Então, é um exemplo para nós. Vamos aprender hoje, então, com esta irmã abençoada. Logo, logo, então, ela estará conosco aqui e estaremos fazendo uma entrevista com ela. Então, você que já está ligadinho conosco aí, não esqueça, né? Compartilhe, participe através do chat. Também teremos uma palavra abençoada de meditação. E amanhã também, irmã Grace, não podemos nos esquecer, né, de deixar um recadinho para as moças. O que nós teremos amanhã? Nós teremos a Vigília das Moças online. Glória a Deus. Que sempre temos todas as semanas, todas as sextas-feiras. Então, se você quiser e puder, pode convidar mais moças para participar nessa vigília, que é uma bênção. É verdade, é uma bênção de Deus.
né? Então, vamos mandar uma saudação rapidamente para os irmãos que estão videologados conosco, né? A irmã gostaria de apresentá-los. Sim. Nós temos conosco a irmã Rebeca Machado, a irmã Prisca Benacur, Glória a Deus. a irmã Franciele Bittencourt, a irmã Suelen Mânica. Nós temos também o canal da Restauração Lisboa. Conectado, hein? Isso. Glória a Deus conosco, que maravilha. Temos a irmã Leliane Cardoso, a irmã Aline Vieira, que está aqui, que já deu o paz do Senhor. O irmão Marcos Leonardo. Nós temos a irmã Miriam Moraes, a irmã Maiara da Silva Martins, o irmão Eleandro Saldanha, o irmão Marcos Leonardo, o irmão Danilo Lopes, a irmã Ana Paula Eduardo, a irmã Janete Leonardo. Por enquanto são esses. E cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Sejam abençoados por meio dessa programação. Glória a Deus. Nesse momento, então, nós estaremos chamando a irmã Carla Janaína, que estará trazendo uma palavra de meditação para nós nesta tarde. Glória a Jesus. Eu quero mais, mi vida sonhar, ver em todo lugar. Sopra con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopra con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Glória a Deus. Estamos aqui, então, com a irmã Carla Janaína, companheira de caminhada de longa data, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais de uma década, eu acho, né, irmã Janaína? Para a glória de Deus, é uma alegria, né, irmã? Vai estar trazendo uma palavra de Deus de meditação para o meu e para o teu coração nesta tarde. Amém? Você que não pegou a Bíblia, então pegue a Bíblia aí e vamos meditar juntos. Glória a Jesus. A paz do Senhor, então, juventude, a paz do Senhor, todos os nossos irmãos, né, que estão juntamente conosco, né, nessa programação. Vamos meditar, então, né, em Lucas 15, versículo 4 em diante, que nos diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, essa palavra que Deus nos trouxe aqui, né, para meditar com as irmãs, são sobre as 100 ovelhas, né? Por isso que eu trouxe esta ovelhinha aqui, né? Nós somos, né, irmãos? Então, Deus me deu esta palavra, então, sobre que essa palavra fala para nós sobre a questão da salvação, né? Falou muito claro falando sobre salvação. E nós, né, um dia, nós éramos, né, nós somos rebanhos de Cristo. E um dia nós também éramos ovelhas perdidas, o qual Jesus, né, veio nos alcançar, né? E Jesus nos alcançou, pela sua misericórdia, nos salvou, né? E estamos, né, sendo apacentadas por Ele, o nosso grande pastor, Jesus Cristo. Aleluia. E irmãos, antes, né, de eu me converter, né, eu era uma ovelhinha, então, né? Uma ovelhinha em qual Jesus me chamava muito, né? Então eu sempre falava: Janaína, Janaína, Janaína. E eu ouvia a voz daquele pastor.
Só que eu não queria vir, né, até aquele pastor. Eu não queria naquele momento Jesus. Então, até que Jesus, né, foi me chamando. Então, eu ficava muito braba com Jesus e falava para ele assim, né, Jesus, com tantas almas, com tantas pessoas nessa terra, tu teve que escolher logo a mim, Jesus. Logo a mim. Mas Jesus, né, ele não, né, ele vai atrás da sua ovelhinha. Então, Jesus não desistiu de mim, ele foi me procurar. E se passou um tempo, então, Jesus falou novamente comigo, o meu bom pastor, e me chamou e eu dei ouvidos, então, à voz do pastor. Aleluia! Glória a Deus. Então, quando eu tomei uma posição, então, com Deus, né, eu me converti e Jesus imediatamente me trouxe uma alegria muito grande ao meu espírito, muito grande, um gozo muito grande de Deus, né, na minha vida, em que eu falava sempre para Deus, por que que eu não vim antes? Por que que eu não vim antes por teus caminhos, né? Mas graças a Deus que a misericórdia, né, de Jesus me alcançou. Aleluia. E quem sabe você também, né, esteja nessa situação, quem sabe você tem ouvido, Jesus tem chamado você pelo seu nome, mas você, quem sabe, esteja com medo, esteja indecisa, pensando, isso aqui é bom servir Jesus, será que não é bom? Mas Jesus, ele tem vida, e vida com abundância para te dar, né? Ele é teu bom pastor, ele vai cuidar de ti, né? Ele vai te ajudar, né? E não tenha medo de dar ouvido para a voz de Jesus quando ele te chamar, né? Que ele estará sempre, né, pronto para lhe ajudar. Então, irmãos, vamos ler então outro versículo que está em João 10 e 16. João 10, 16, que diz: ainda tem outras que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, que você possa ouvir a voz de Deus, então, quando lhe chamar, que Jesus quer ser o seu pastor. Então, irmãos, quem sabe esteja hoje na escuta alguma ovelhinha, quem sabe que está frequentando várias igrejas, vai em várias igrejas, mas ainda não tomou aquela posição com Deus ainda, né? Jesus, ele quer ser o teu pastor. Entrega a sua vida para ele. Jesus fala na sua palavra, né, em Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, Aleluia. confia nele e o mais ele o fará, né? Que o Senhor possa Glória entregar a a Deus. sua vida para Jesus. Quem sabe você seja uma ovelhinha que esteja muito já distante, né, do pastor. Quem sabe com feridas, né? E Jesus, ele quer que você volte, retorne para a casa dele. Volte para Jesus, peça força para ele voltar. Quem sabe pensamentos vêm negativos dizendo não, mas ele quer curar tuas feridas. Ele quer te apacentar e você vai ver como você vai se sentir feliz com Jesus, servindo a Jesus, né? Vamos ler também, irmãos, em João 10, 11, que nos diz que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Ele se entregou por nós naquela cruz do Calvário, ele se entregou por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos esta vida e esta vida com abundância com ele. Então, hoje, aceite Jesus como seu único suficiente Salvador. Não sei onde você esteja aí, no seu carro, no ônibus, caminhando, escutando o rádio, eu não sei, mas aceite Jesus. Aleluia. Jesus te ama, ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar a sua história, mas você tem que ouvir a voz do pastor. Quando você ouvir a voz do pastor, vá até o pastor, não fique lutando, pensando será que será bom, se aqui vai ser ruim. Não, Jesus, ele tem uma vida e vida com abundância, vida eterna para te dar. Só Jesus pode te dar essa alegria, este gozo. O mundo não vai te dar essa alegria que Jesus tem para te dar, nunca vai te dar. Eu me lembro que no mundo eu era muito infeliz, eu tinha um vazio dentro de mim, mas quando eu me converti, graças a Deus, o que eu recebi espontaneamente foi a alegria da salvação. E me senti completamente completa. Realmente me senti completa. Graças a Deus, nunca mais me senti vazia de nada. Por quê? Porque Jesus quer te dar esta vida. Então, aceite Jesus. Se você está desviado, Aleluia. tome uma posição hoje com Deus. Não perca essa oportunidade. Não sabe o dia de amanhã, Ramagachai. A gente não sabe o dia de amanhã. Os dias são dias difíceis. Não perca essa oportunidade hoje. Te entrega para Jesus. Dobra
dobra o teu joelho onde você está e pede a misericórdia de Deus. E Deus vai te apacentar e vai te levar para os céus. Os céus te esperam em nome de Jesus. Assim como a palavra de Deus nos diz que os céus se alegram quando um pecador se arrepende. Coisa mais linda, imagina um pecador se arrependendo, os céus ficam felizes, glória a Jesus por isso, Deus seja louvado. Então, irmãos, a gente temos aqui então a sede que fica na Farrapos 312, vem aqui, irmãos, visitar, você vai ser bem recebido em nome de Jesus, vai poder receber, ser transmitido esse amor pela vida dos irmãos através de Jesus, né? Então, seja feliz como essa ovelhinha. Com Jesus sou feliz. E agora eu sou feliz porque eu tenho Jesus, o meu bom pastor. E nunca se esqueça que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida por mim e por você. Então, Jesus te ama. Amém. Amém. Vamos orar, irmã Janaína. Deus, vamos. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Deus, Pai, essas poderoso, pessoas, Pai, Deus que eterno e juntamente santo, Senhor, conosco, levamos Senhor, diante neste de ti, momento, esta Senhor. programação, Eu Deus. creio, Pai, que tu queiras alcançar Deus, irmãos que vidas estão neste empolgados, momento. Senhor, Não que sei ainda se não são te filhos servem, pródigos, Senhor, as pessoas, que Pai não te amado, que ainda não conhecem, tomaram uma pessoas que posição ainda não diante de assistiram, ti, mas mas a assistirão tua esta palavra, Senhor, foi programação. pregada, Senhor, nesta Impacta, tarde, e que tu possa Senhor, com a tua alcançar estas presença, vidas, Senhor, Pai, por intermédio ajudando, desta palavra, libertando, venha tocar, repreendendo toda a fúria Senhor, do na diabo contra as suas vida, vidas, Senhor, a indecisão, aleluia, Senhor, de te vidas. servir, Senhor, Deus, mas em que elas nome possam, de Pai amado, Jesus ouvir a Cristo, Senhor, voz, gerando Senhor, tua, mudança, Senhor, de e até a pensamento, ti, de Senhor, porque tu tem coração, vida, Deus, em e vida com nome de abundância Jesus para Cristo, dar, Deus. Senhor, para nós. Alcança Ó Deus, que a haja vida, salvação Senhor, para o de teu almas, reino, Pai, nesta Senhor, tarde, Senhor. aleluia. Converte nossos Alcança corações vidas para a tua verdadeiramente glória, a ti, Jesus. que o nosso nome venha estar Louvado seja o escrito, teu Senhor, nome, no Senhor. livro, Senhor, da Em vida, nome que o teu de Espírito Jesus possa Cristo, convencer Deus, as da pessoas dos vitória, seus Senhor, pecados, Senhor, da aleluia. justiça e Da do juízo. vitória, Jesus. Estabelece o teu reino e que tu possa Salva, transformar, Jesus, Senhor, salva, libertar, Jesus, Deus, e das manifestar o trevas, teu Senhor, amor em sobre nome cada de coração, Jesus Senhor, Cristo. porque a tua palavra Deus, nos diz, que Deus, todo que o Senhor amou o mundo Senhor, de em tal vidas que maneira estarão que deu o seu único assistindo Filho esta unigênito programação para agora e todo após, aquele que nele crê Senhor. não pereça, mas Deus, tenha que vida venha ter os eterna, seus Senhor. ouvidos Em nome de desagravados, Senhor, Jesus, os Pai, seus estabelece olhos, o teu reino, Senhor, porque a tua palavra descobertos, nos Pai, em diz nome de que Jesus é o caminho, a verdade e a Aleluia, vida. abre Em entendimento, nome de Senhor. Jesus, nós estamos gratos por esta Alcança, Senhor, com oportunidade. teu Em grande nome de amor, Jesus, Deus. amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Muito Deus. obrigada, irmã Janina. Que Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, logo, logo já estaremos retornando com a entrevista com a irmã Vanessa Mira. Glória a Jesus. O Espírito não se apagará, 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 Senhor, não se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu aviva. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos aqui então com a nossa convidada especial nessa tarde, a irmã Vanessa Miraboni. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmã Vanessa. Paz do Senhor, Maline. Amém.
Como eu disse, a irmã Vanessa esteve conosco, né, algumas semanas atrás, não presencialmente, né, nós fizemos a entrevista por ligação, infelizmente acabou tendo um erro e não finalizando, né, irmã Vanessa, a entrevista, então eu achei bem importante convidar a irmã Vanessa novamente para participar conosco da programação da juventude. E até porque faltou uma parte que o jovem gosta de saber, né? Jovem, né? Como nós estávamos conversando, irmã. Até os videologados se fazem ideia de qual parte é essa do testemunho da irmã Vanessa que faltou. Se puder nos colocar no chat aí, vamos ver se alguém tem alguma ideia de qual parte que faltou do testemunho da irmã Vanessa, que o jovem se interessa muito em saber, irmã Vanessa. Qual será que é? Vamos ver se alguém coloca aí no chat para nós. Glória a Jesus. Então, irmã Grace, como eu disse, eu estava dizendo anteriormente, o jovem, na fase da juventude, tem são muitas as decisões a serem tomadas, né? Muitas decisões. Desafios. Muitos desafios, muitos. Então, eu achei bem importante, porque como nós já conversamos, a irmã Vanessa, né, passou por essa fase, agora já está numa fase, né, de senhora, né, uma jovem senhora. Isso. Né? Acrescenta o jovem aqui. Ela é mais jovem, não, agora é uma jovem senhora, casada, está num outro momento, mas enquanto esteve, né, atuando na juventude, né, nós podemos glorificar o nome do Senhor pela vida dela. Amém. Porque foi um exemplo e conseguiu se manter nesse período tão difícil. E já temos respostas no chat, mas que maravilha! Então, né, a irmã Janete acertou. Foi essa parte do testemunho que acabou faltando. A parte do testemunho do casamento da irmã Vanessa, né? Como que aconteceu, né? O jovem gosta de saber e é muito bom, né, nós tomarmos conselhos, né, irmã Vanessa? Então, a irmã Vanessa está aqui, nós vamos conversar de modo geral, mas também vamos chegar nesse ponto específico. Então, fique ligadinho conosco, né? E vamos tomar conselhos. Quanto mais conselhos, né? Melhor pra gente não errar o alvo, né? Amém. Não errar o alvo. Tinha um líder que dizia que a gente não poderia, né? Um tiro só, ele usava a expressão. Tu não pode errar. Então, glórias a Deus. Fique ligadinho conosco. E irmã Vanessa, nos conta um pouquinho da sua trajetória. Como foi? A irmã nasceu no lar cristão? Não nasceu? Conhece Jesus, né? Como diz, nasci na igreja, né? Usa essa expressão. Como que foi? Então, eu não nasci num lar cristão, né? Da minha família, dos meus irmãos, eu sou a primeira que me converti. De uma família de 8 irmãos. Todos conhecem a palavra, alguns, né, eram até membros da nossa igreja, enfim. Mas eu sou a primeira que me converti, mas desde pequena sempre teve alguém que me levou nos cultos, escola dominical, que foi o que ficou no meu coração até a minha juventude, né? Então, quando a gente chegou numa certa idade, eu tinha uns 20 anos, e foi quando eu fui para uma outra igreja, né? Na época não tinha restauração também, então aí a gente foi para um ministério, e ali a gente aprendeu muitas coisas, né? Que a gente que vem de um lar sem estrutura, porque minha mãe era uma pessoa que tinha se casado pela segunda vez, e a gente acaba tendo algumas deficiências, né, no desenvolvimento. Hoje, a gente tendo filho, a gente vê o quão importante é a infância, né? Então, naquela igreja ali foi onde eu aprendi a amar, aprendi a me aproximar das pessoas, né? Fui amada, fui bem recebida por um determinado tempo, né? E Deus ali falou comigo que Ele tinha me arrancado do meio da minha família, por um projeto que Ele tinha comigo. Glória, aleluia. Glória a Deus. E quando, irmã Vanessa, quando que foi, assim, eu lembro que na outra vez que nós conversamos, a irmã falou a respeito da santificação, né? Que Deus começou a lhe dirigir essa igreja que a irmã era uma igreja de doutrina? Era uma igreja liberal, né? Foi onde eu conheci esse evangelho. E com o decorrer do tempo, eu sempre fui de me envolver muito com a obra de Deus, eu me envolvia muito com a juventude lá também, né? A gente até organizava retiro geral, enfim. E Deus começou a falar comigo assim, sobre santificação. E eu não... Para mim, né? Quando a gente está num lugar assim, a gente acha que santificação é não namorar, né? Fora de uma direção de Deus, não
não beber, não fumar, não sair à noite. Sim. Porque lá é bem limitada a questão. Então, mas Deus falava muito. Um dia eu falei para um dos meus líderes, disse, Deus fala muito sobre santificação comigo e fala que a gente precisa fazer vigília. Ele, tá, então faz, então. Um dia ele falou para mim, Então né? faz. E aí Pode também fazer. o jejum não era um jejum que nem a gente vive hoje, era jejum de alguma coisa, tipo, não comer carne, não comer, então... E eu jejuava nesse sentido porque achava que era o certo, né? Sim. E Deus sempre falando sobre santificação, sobre me afastar das coisas do mundo, né? Até eu comentei na outra vez a questão da televisão, eu gostava muito de assistir filme, coisa. E um dia eu tive uma experiência com Deus, na João Pessoa, nunca vou esquecer daquele dia. Eu estava atravessando a rua, assim, ia dormir na casa de uma amiga minha que mora ali, que morava ali, e eu ouvi a voz de Deus falar comigo assim, te afasta da televisão. E eu levei um choque, né? E eu olhei para trás e fiquei... E eu era certo que eu ia chegar na casa dela e nós íamos assistir um filme. Dali eu vi que Deus estava fazendo uma obra, não sabendo eu que um ano depois, daquele dia ali, eu estaria... num ministério, né, onde a gente procura se santificar. Falar com a irmã Não, o sobre próprio isso, Deus o falou próprio comigo. Deus. Deus falou comigo no ônibus sobre a calça. Deus falou assim, Imagina. essas versos são versos de homem. No ônibus, eu estava já num processo, né, de sair de lá. Sim. E o dia que eu saí da igreja, eu fiz uma prova com Deus, trabalhava na Receita Federal, e eu caminhei até a igreja, que era na Casa Barbosa, e eu disse com Deus, eu sei que tem uma obra para mim na restauração, porque eu já estava vindo nos cultos, né? Se o senhor tem uma obra comigo lá, eu vou chegar agora na igreja lá, que era uma quarta-feira o culto, o pastor vai estar na porta, o pastor vai me receber no gabinete dele e ele vai dizer para mim, vai me liberar. E uma amiga minha já tinha pedido liberação para ir para uma outra igreja e ele não deixou. Mas aí eu fui e deu certinho. Faltavam 5 minutinhos para começar o culto, eu disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí ele, vamos conversar. Cheguei no gabinete dele, sentei, porque eu disse, pastor, eu não saio daqui se o senhor não me liberar. Eu quero ficar na submissão. Sim. E eu conversei, falei o que Deus tinha falado comigo, que eu não queria mais usar calça, só usava saia já. Eu já estava indo na igreja assim, né? Que eu não me maquiava, enfim, muitas coisas eu já estava fazendo. E eu chegava lá, porque eu achava lindo chegar aqui, as pessoas se ajoelhar. Eu achava lindo aquilo ali. E eu chegava lá e me ajoelhava e todo mundo ficava me olhando, né? Sim. E naquele dia, então, para resumir, o pastor me liberou. Me disse, não, Deus tem uma obra para ti naquela igreja. E me liberou e eu até na hora senti aquela renúncia, né? E na outra semana eu estava saindo de lá. Estar no plano de Deus. Deus Glória a Deus. Tudo. A irmã Vanessa agora falando, né, a respeito, assim, de como Deus agiu, né? E como é lindo, né, esse período que nós passamos na presença de Deus, assim, Deus fala tão forte conosco. Eu me recordei que quando eu cheguei na igreja, né, eu já frequentava também uma outra igreja que não tinha, né, esses princípios doutrinários, dessa doutrina. E eu me recordo que eu cheguei, eu era completamente mundana, né? E eu lembro que quando eu cheguei, no dia que eu tomei a decisão de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, eu cheguei numa irmã do nosso ministério, né, na restauração, e eu olhei para ela, e maquiada, de brinco, de roupas, né, bem mundanas. E eu cheguei e disse assim pra ela, irmã, como é que eu faço pra ser crente? Porque naquela noite Deus tinha tocado fortemente na minha vida, tinha falado comigo naquele culto, tinha revelado coisas que só eu e ele mesmo sabíamos como eu estava me sentindo naquele momento. Então, pra mim, aquilo foi muito forte, sabe? Como assim essa irmã sabe, né? Deus usou um vaso pra falar comigo. Como ela sabe o que eu tô sentindo, o que eu tô passando? Que coisa linda, né? Quando Deus fala conosco, é tão maravilhoso. E aí, eu cheguei no final do culto e disse assim, irmã, o que eu faço pra ser crente? E ela disse assim pra mim, só vem na igreja, né? E eu olhei pra ela, pensei na minha cabeça, né? Misericórdia, essa irmã está louca. Como assim só vem na igreja? Tu esperava uma lista jeito? de coisas pra deixar, não pode. Eu achei, né? O que tu pensa assim? Bom, então tu troca a tua roupa, né? Tira essa calça, tira essa bermuda, tira essa blusa indecente e vem. Não, ela disse só vem na igreja. Porque o Espírito Santo vai fazer a obra. E é exatamente isso, né, irmã Vanessa? E Deus vai falando uma coisinha aqui, vai falando uma coisinha ali, vai limpando, vai mudando, vai transformando a nossa mente, nosso coração e nos levando para o projeto ideal dele, né? Porque, como o próprio pastor Humberto pregou, né, nós somos chamados para ser santos.
né? Somos chamados para ser santos, né? Para seguir, para ir em busca disso, né? Porque o nosso Pai é santo e o Filho tem as características do Pai. Amém. Então, automaticamente, né? Somos chamados para ser parecidos com o nosso Pai. Glórias a Deus. E irmã Vanessa, a irmã tinha quantos anos quando a irmã teve um encontro com Jesus? 21, 22 anos por aí. 21, 22 anos. Já era Na já- flor da juventude, né? É, Que a coisa linda. gente foi convidada para estar num culto, né? E ali não saí mais da igreja, né? Que Nunca mais. Aí a gente até tinha né, algumas situações, mas a gente renunciou tudo por causa de Deus, né? Glória a Jesus. E é bem assim, a alegria de Deus enche o nosso coração, como a irmã Carla Janaína estava nos trazendo, né? Quando nós temos um encontro com Deus. Quem sabe nessa tarde tem alguém assistindo nessa programação e Deus está falando contigo nessa tarde, né? O Espírito Santo já tem batido a porta do teu coração, então não endureça o teu coração. Aleluia. Não endureça o teu coração. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Porque quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo de Não Deus. temos força Né? de convencer. Exatamente. Ele vai trabalhar em teu favor, ele vai te ajudar. Glória a Deus. E nessa tarde ele está com a mão estendida para você. Glória a Jesus. Irmã Vanessa, e como foi o período, né? Período que a irmã esteve na juventude. Como que era a juventude? Era uma juventude ativa, pouco ativa? Como que era a juventude na sua Bom, época? para mim, foi a melhor fase, assim, da minha vida, foi a juventude, né? A gente chegou, foi muito bem acolhida pelos jovens. Até no início a gente fica pouco lutando, já com 20 e poucos anos, tu fica, né, naquela dificuldade, será que é aqui, né? Mas o pastor Humberto pediu que a gente, então, estivesse junto com a juventude, porque eu já era envolvida lá, ele já sabia alguma coisa, né? Que o pastor James trabalhava lá na Receita também, conhecia alguma coisa, enfim. E aí a gente se envolveu, começou a se envolver na juventude, ali até foi onde a gente começou a amadurecer, né? Espiritualmente, porque a gente chega numa igreja de santificação, tudo é diferente, a gente vem, né? E lá, aqui a gente aprendeu a jejuar, né? Aprendemos a orar. E até ontem estava comentando mesmo com meu esposo que foi na juventude que a gente aprendeu a evangelizar, né? Até ontem a gente estava fazendo evangelismo na rodoviária ali com as irmãs do Centro Evangelístico da quarta-feira que a gente está ajudando ali. E eu amo evangelizar. Eu gosto de evangelizar, sabe? E Deus me deu essa graça de evangelizar na época da juventude. Eu lembro que quando eu cheguei na juventude da sede, a gente saía e eu tinha uma certa dificuldades porque eu tinha, tipo, dar um folheto e alguém disse que não, aquilo ali me doía o meu coração, né? Assim, tipo, dava uma certa vergonha, assim. E eu fiquei assim, eu acho que por todos uns 6 meses orando, dizendo, Deus, eu quero entregar um jornal. Aleluia. E eu quero ter uma alegria, mesmo que digam não para mim, eu quero sentir a alegria de dar esse jornal e dizer, não, outro vai querer. E Deus fez essa obra, porque a pessoa pode me xingar quando eu estiver evangelizando, que eu não sinto nada, aí sim que eu quero evangelizar mais. Isso tudo foi dentro da juventude, né? A questão do jejum, de ir para os retiros, de ir para o jejum do Senhor, foi dentro da juventude. Então, hoje eu tenho uma família, eu consigo, né, estar na minha família e não perder isso, mas foi porque eu vejo para mim, que eu aprendi na juventude do tempo que eu estava ali 100% na obra de Deus, né? Tanto depois quando eu vim trabalhar na igreja também, que eu fiquei mais envolvida na obra de Deus, né? Eu sempre digo, eu recebia para fazer a obra de Deus, né? Que benção, glória. E isso foi tudo na juventude. Hoje, se eu, né, mantenho uma vida de oração, foi na juventude que eu aprendi. Se eu consigo evangelizar, foi na juventude que eu aprendi. A liderança nos ensinando, a liderança nos apoiando, né? Nos empurrando para buscar Deus. A gente sendo amadurecido, a gente vê o quanto a gente é soberbo dentro da juventude. Porque tem aquela fase, o jovem sabe que tem aquela fase que tu pensa que tu é mais espiritual que o outro, e aí Deus vai lá e te quebra e diz que tu não é nada, né? A gente tá jejuando, tá indo, parece que tu é melhor. Não. Tá jejuando e todo dia tu vê um defeito pior que o outro. Exato, e o diabo pode mostrar dentro da juventude, ali, não busca e tá lá na frente. Não, se a pessoa não tá buscando, não é o tempo dela, Deus tem um tempo a cada um e tu tem que buscar para ti, né? E te revestindo. Então, eu vejo assim que foi na juventude que hoje eu posso dizer que eu tenho uma família estruturada, né?
posso conduzir o meu filho para oração. E tremendo de ver, assim. E como que era, assim, no período a irmã foi jovem aqui na sede, né? Como a irmã já trouxe. E como que foi, assim, a juventude? Ela tinha vigílias, Tinha né? as vigílias nas quintas-feiras, né? Que a gente iniciou, na época que eu comecei na vigília, era no cenáculo, era mais ou menos umas 4 irmãs. Uma Luane, a irmã Lidiane, a irmã Tati, que está na Ramo, e a irmã Vanessinha, e várias irmãs, eram uns 4, 5 irmãs, porque as irmãs não podiam ir para o monte, então a gente fazia a vigília ela iniciou na casa da mãe irmã, na verdade, da irmã Luane, no apartamento dela. De lá, vieram para cá, né? Lá no apartamento ela não tinha ido. E aí começou a crescer, e aí o irmão Onofre, né, que nos assumiu a juventude ali na época, né, antes era o irmão Rodrigo, e aí o irmão Onofre botou essa vigília geral ali, né, para todos os jovens nas quintas-feiras. E até hoje, né? Até falei pro meu esposo que eu quero ir de novo nas vigílias da juventude, trazer o Arthur, né? Sim. Buscar Deus, porque é maravilhoso. Claro, agora a gente tá indo no Vale, né? Tem um outro momento, mas é muito bom. E também o tomado de Jericó que a gente fazia. Tomada de Jericó, né? Que coisa bem boa. Dormia nas cadeiras da de igreja, né? E era muito bom, muito evangelismo em hospitais, asilo, que a gente ia nos asilos, não sei se vocês lembram dos asilos. Sim, asilo, hospitais, ombro amigo da madrugada. E é isso que nos faz ficar forte, né? Isso que nos faz nos envolver. Quanto mais os jovens se envolver na obra, menos ele vai pensar nas coisas do mundo, menos ele vai ter tempo para se envolver com as coisas do mundo, né? A gente precisa investir na nossa juventude, porque um dia nós vamos ver os resultados. Exatamente. E foi algo que me chamou bastante atenção agora, essa questão dos resultados, irmã Graça, porque um outro dia nós conversando me chamou a atenção essa fala da irmã Vanessa, que hoje ela vê os frutos de quando ela estava na juventude, das coisas que ela fazia. Então, os frutos, eles vêm. E o maior fruto, eu entendo, meu irmão, jovem, moça que estava dialogado conosco, o maior fruto é permanecer na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que a vitória é para quem guia até o fim, né? Para aquele que perseverar até o fim. Então, o maior fruto que se pode ter, dentre muitos, com certeza, né? Que Deus já concedeu, a família, né? As experiências, o amadurecimento. Mas é se manter firme até o fim. Não vai adiantar, irmão, irmã, nós irmos caminharmos durante 5, durante 7, durante 10 anos. É até o fim, moço. É até o fim, moça. É até o fim que nós precisamos perseverar. Então, a irmã Vanessa, ela trouxe aqui diversas coisas que foi feitas, atividades, né? Dentro da juventude. E a irmã Vanessa, ela aproveitou todas essas as oportunidades, né? Esses trabalhos que Deus proporcionou, né? Porque são oportunidades que Deus nos dá. Sim, procurei, né? A irmã, é claro que, né? Procurei aproveitar. Mas procurava ir nestas vigílias, Todos ombro os amigo, vigílias. Evangelismo, como é que era eu lembro, o entrosamento da irmã? Teve um tempo que eu trabalhei de noite, né? Porque eu precisava fazer um estágio, fazer um curso de nutrição. E eu precisava fazer o estágio no dia, então eu trabalhava de noite, uma noite sim, uma noite não. E eu ligava para o irmão Onofre, né? E eu estava lá, só não estou aí, mas eu estou aqui junto em oração, né? Lá no meu trabalho. Lá. Sim. Então, as únicas vezes que eu não vim numa vigília de quinta foi porque eu estava realmente trabalhando, né? Também a tomada de Jericó, eu acho que eu não faltei nenhuma, assim. Deus deu graça para nós, era muito bom. Da hora que volte um dia, né? É verdade. Até tem, né? A União Feminina faz, né? Aqui em Porto Alegre, a gente vai às vezes ali. E também as visitas, ônibus, né? Era maravilhoso. As visitas nos lares foi o que nos amadureceu bastante, assim. Muito. Eu até comentei a última vez que a gente procurava, assim, pedir uma direção de Deus para cada visita que a gente ia fazer para cada jovem, né? Deus. E tinha vezes que a gente sentia, assim, eu e as jovens, quem ia 2 jovens, as 3, a gente procurava ficar em jejum, né? O sábado até o final do culto, às vezes quando dava, quando tinha alguma coisa. E aí eu lembro que a gente ia visitar e tinha situações que elas traziam, né? Um lanche, não, a gente está em consagração, viemos. E aquilo ali impactava aquela jovem, impactava aquela visita, sabe? A gente via que era uma direção de Deus. Claro, tinha situações que não, né? Porque a gente queria ganhar aquele jovem, tem que ter sabedoria de Deus, por isso que a gente sempre busca em oração. E aí, então, a gente dizia, não, vamos fazer um lanche. E aí, até comentei com a irmã Aline, mês passado, a gente fez um retiro
na casa do Campo Novo, né? E lá tava 3 mães, né? Eu e mais 2 mães. Com os filhos, né? Fazendo retiro. E lá tava uma jovem, que foi jovem no tempo da juventude. E eu me alegro de ver a Bruna, assim, sabe? Hoje ela é esposa do encarregado de congregação. Glória a Deus. E ela tá ali, eu visitei ela na casa dela, morava aqui na Guete com o pai dela, era uma jovem desviada. E a gente começou a acompanhar ela e hoje a gente vê coisa boa, né? Deus Sim, fazendo né? assim. Então, eu, para mim, um dos maiores, dos trabalhos mais, assim, que foi... Todos foram maravilhosos, mas para mim, assim, que me alegra muito é a visita nos lares, né? É tu ir lá visitar uma pessoa, porque tu sempre vai ter algo de Deus para falar pro jovem. Glória a Deus. Então, moço, moça, glória a Deus, aproveite as oportunidades, né? Aproveite, cultue, cante no coral, adore a Deus, aproveite quando tiver, retornar os evangelismos, né? As vigílias, agora nós não E os estamos... cultos que estão... Os cultos, já né? tornaram... Não somente o do sábado, mas o de terça, ensinamento da palavra de Deus, domingo, enfim. Aproveite as oportunidades. Os moços, né, têm o Vale da Oração, glória a Deus, tem a vigília online. Vamos aproveitar, porque eu creio que é isso que solidifica a nossa fé, né, irmã Vanessa? E nos ajuda a mantermos firmes na presença de Deus. Nós estamos com o nosso tempo curtinho. Mas queremos o relógio tá passando. Mas queremos ouvir, irmã Vanessa. A gente vai até 40 a princípio. Queremos ouvir a irmã a respeito do testemunho, né? Referente à área matrimonial, né? Como que aconteceu, né? Esse momento que muitos jovens anseiam, mas que tem que ser feito com certeza em oração, né? Eu vou resumir bem assim, porque não vai dar tempo. Mas assim, eu e o irmão Arno já orava por mim fazia uns 2 anos, eu não sabia, né? E porque eu trabalhava na igreja, a gente acaba sendo mais visto, talvez seja por isso, enfim. E aí ele ficou orando, buscando em Deus uma direção, e aí ele fez escola de missões. E na escola de missões ele tomou uma decisão com ele mesmo, né? Que ele ia, porque ele comprou algumas coisas no Paraná. E ele ia fazer escola de missões, ia fazer estágio, e ele ia, então, para o Paraná morar lá. Não queria mais ficar em Porto Alegre. Então, nesse dia que ele decidiu isso, Deus falou com ele no quarto dele, disse, liga para a irmã Vanessa. Só que ele levou um choque, né? Porque não tinha meu número, ninguém... Não tinha contato comigo, assim, né? Aí ligou para a liderança, e aí os irmãos deram o telefone, ele me ligou. Chegou lá, né? Meu irmão morava comigo, tudo, disse, irmã, seria um sentimento para a irmã, já faz algum tempo, e eu gostaria que a irmã, a gente fosse orar para ver se Deus tem algo com nós. E eu perguntei, tá, mas Deus falou uma coisa com o irmão? Ele disse, não, Deus não falou nada, irmã, mas vamos orar a Deus, vamos ver o que Deus tem. Vanessa, desculpa interromper, mas eu acho que vale a gente ressaltar esse ponto da liderança, né? Sim. Fazer tudo, né, sobre o conhecimento, né? Eles tendo conhecimento, né, de tudo, né? Procurar procurar a liderança, né? A gente até isso, eu ia comentar, não comentei. Essa questão até da gente se submeter à liderança de uma forma íntegra, né? Isso para nós, para mim, como jovem, como fui jovem, hoje para mim, dentro do meu casamento é fácil. Quando a gente não consegue se submeter, a gente vai ter dificuldade lá no casamento. E eu vejo assim que isso foi muito bom assim para minha vida, porque eu também não tinha um pai, né, morava sozinha. E essa questão de se submeter hoje a gente não tem dificuldade, né, de submeter ao nosso esposo, assim, bem interessante. E aí então o irmão conversou comigo, né? Não foi dia 20, nunca me esqueço, 21 de junho de 2014. E aí ele foi pro interior, cuidando de igreja lá, e eu fiquei aqui em Porto Alegre, a gente ficou só mais por telefone, né? E Deus foi falando com ele na palavra, e eu foi falando comigo também, né? Eu queria pedir algumas confirmações de Deus, porque eu não queria errar. A gente sabe que casamento é para a vida inteira, né? Então aí eu procurei buscar em Deus uma direção, Deus falou comigo tremendamente, uns meses antes, um mês antes de meu Arno falar comigo, um irmão num devocional se levantou em profecia e disse, irmã, daqui a 6 meses Deus vai cumprir aquilo que ele tem te prometido, aquilo que tem pedido. E a primeira coisa que eu pensei, bom, vai se eu converter alguém na minha família, né, meus irmãos,
ou eu vou me casar, porque eu queria uma família. Eu dizia para Deus, eu quero uma família, né? Glória a Jesus. E aí, então, se cumpriu exatamente, irmãos. Tanto é que a gente, o pastor Humberto queria fazer o nosso casamento, mas ele estava nos Estados Unidos, e aí eu disse para ele, quem sabe a gente casa em janeiro, né? Ele, não, vamos casar em dezembro, foi Deus que falou. E aí foi até o saudoso pastor Guraci trouxe uma palavra tremenda, né? Nosso casamento foi, até hoje, assim, eu me lembro bem. Então, aí Deus falou com ele lá, eu aqui, e a última vez que Deus falou comigo mesmo, assim, eu até falei com a irmã Gladys uma hora, assim, falei pra ela, irmã Gladys, Deus não fala comigo, até ela me... Deus, o problema tá sendo tu, não é Deus? Ela me xingou. E aí fui pra casa e me ajoelhei no meu quarto, assim, e disse, Deus, fala comigo, né? Deus falou várias vezes, mas essa foi na palavra, eu não tinha falado, e Deus me trouxe aquela passagem de Maria e José, quando eles estavam com aquela situação, né, que Maria ficou grávida e eles eram noivo, e aí Deus falou com José que o que estava em Maria era algo de Deus, foi Deus que tinha colocado coisa linda. E aí eu entendi que essa situação é de Deus, era de Deus. Foi bem tremendo assim que Deus falou comigo. E depois também tive um sonho que o pastor Humberto me ligava, estava no sítio e dizia, irmã, Deus confirmou, irmã. E o pastor Silvio dizia assim, glória a Deus, aquele jeitão dele, né? E eu mandei essa mensagem, na época não existia WhatsApp, mandei pro pastor Humberto e fiquei esperando. E ele nem falou nada, né? Passou por mim, e aí, enfim. E eu fiquei, eu tava na carne, né? Fiquei quieta, já tinha passado um mês, ele nada de falar comigo. E um dia ele chegou na secretaria e ele disse, amém, irmã, é de Deus. Aí eu falei com o meu líder, né, irmão Onofre, o pastor Humberto liberou. O ar já estava meio que assim já, né? Que tanto, né? E aí o pastor disse, o Onofre disse, não, agora tu fica bem quietinha, fala para ele que Deus deu amém e vamos ver se ele quer casar mesmo, ele já vai organizar a casa, tudo para você. E aí foi, né? A gente noivou em setembro e em dezembro a gente casou. E a gente queria dar uma festa, né? E Deus dirigiu, então, que a gente fizesse um bolo, né, irmã Duda? Um Gerson nos abençoou. Eu lembro, eu participei. Nós não falamos para os convidados porque não sabia quanto ia dar e também não queria, né, assim, que as pessoas ficassem achando, Fizemos, então, uma cerimônia, né? E falei pro pastor, pedi autorização dele para fazer aqui no estacionamento, porque a gente queria dar, não queria... Porque eu conhecia muita gente, tinha 300 pessoas no casamento. Imagina! E mais o irmão Arno da Coronel Maçô, né? Tinha uns 40 lá, 60 irmãos. Eu disse, e não queria, sabe, que as pessoas não pudessem ir por causa de não poder pagar, né? Sim. Enfim. E aí eu vi que Deus se agradou daquilo, sabe, irmãs? E foi bem simples e foi muito bonito, assim. Pra mim, né, foi muito bonito. Foi bonito, tá. E eu lembro, irmãos, olha só que tremendo. Eu lembro que eu fiz uma lista de noivas e quando eu fui dar essa festinha, fazer só o bolo, eu tirei a minha lista de noiva e não disse pra ninguém. Eu não dei nem nada, assim, do que eu precisava. E eu ganhei tudo o que eu precisava. Imagina, eu ganhei até micro-ondas, né? Eu ganhei... Meu Deus, eu falei até pro pastor, né? É impressionante quando a gente coloca nas mãos de Deus. E aí eu vi os frutos, tudo aquilo no casamento, sofá, coisas assim que a gente não comprou nada. O irmão Arno só gastou com a aliança e com o terno dele. Eu ganhei meu vestido, eu ganhei a decoração, eu ganhei bolo. Bom, foi só Deus mesmo. Aquilo que a gente foi plantando, né? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então tem que confiar em Deus e esperar nele. Glória a Deus. Está na vontade dele. Exatamente. Que o resto ele faz. Imagina, se eu não tivesse entendido que Deus queria aquilo ali, fazer uma coisa simples, talvez não teria me abençoado, porque eu queria fazer a minha vontade, né? Então, em tudo que nós vamos fazer, temos que querer a vontade de Deus. Glória e Deus vai abençoar. Glória a Deus. E irmã Vanessa, até da outra vez, a irmã comentou que aquele tempo que a irmã recebeu a profecia, né? De 6 meses, né? Em 6 meses, deu exatamente. Exatamente. Dezembro deu 6 meses certinho. Quando eu casei... Quando eu casei, se cumpriu, Deus me lembrou, Deus sempre me lembra das coisas depois, assim, sabe? E na hora que eu entrei, eu nunca vou me esquecer, que eu entrei assim com meu pai na igreja, o Espírito de Deus falou comigo, o meu nome foi glorificado. Aleluia! Coisa linda, que coisa né? linda, o nome irmãos. de Deus foi glorificado. E, irmã Vanessa, me diz uma coisa, foi um ano orando pelo casamento? Não, 6 meses a gente orou, casou, namorou e noivou. Mas a irmã orou durante o período da juventude? Foi quando rápido, eu entrei, assim não. que aconteceram as coisas? Como é que foi, assim, Deus da que eu noite cheguei pro na dia? juventude, foram acho que uns 6 anos orando, né?
6 anos orando, E esperando. mas ela pôde ouvir a voz de Deus, pôde ouvir da parte de Deus que o nome do Senhor estava sendo glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Sem contar que nós procuramos ter um namoro totalmente santificado. A gente não saía sozinho, não pegava na mão, não tinha beijo. Era exatamente aquilo que Deus nos dirigiu, assim. E em todo o tempo a liderança, né, ciente de todos, né, Todas as todos coisas. os passos. E obedecendo. E Deus honra, né, irmãs? Né, quando nós honramos a nossa liderança, quando nós honramos as autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas, Deus nos abençoa. Amém. Glória a Deus. Irmã Vanessa, temos pouquíssimos minutos Não, para uma palavra e a gente ora, né? E já deixo os meus agradecimentos, irmã, né? Amém. Meu agradecimento pelo convite. Vou ler rapidinho, então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são neles o sim. Aleluia. E por ele, amém. Para a glória de Deus, por nós. Todas as promessas de Deus vêm dele o sim. E dele também vem o amém para nós. Meu Amém? Deus. Glória a Que Deus. Deus abençoe toda a juventude, que possamos ficar firmes até o fim, até o arrebatamento. fim. Amém? Glória a Deus. Abençoe a irmã por dividir Obrigada. seu testemunho conosco. Vamos orar, irmã Vanessa. Glória a Deus. Pode orar por nós. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça Senhor, por muito esta obrigada, oportunidade. Senhor, muito obrigada, Senhor Deus. Deus por essa abençoa-nos, projeção, Deus, nos Senhor. ajuda a Muito entender obrigada, a Senhor, tua por Deus, vontade, tua família, Senhor. o teu projeto, aquilo que o Senhor Nossa, tem Senhor, para as possamos, nossas Senhor, vidas. servir de louvor, Que o Senhor venha nos dar graça Senhor, para ficar teu firmes até o nome, fim Senhor, em todas e entender as qual é a coisas, tua em tudo, boa, Senhor, nossas perfeita vidas, e Senhor. agradável vontade, Deus, em Senhor. nome de Jesus, Obrigada te pelo teu abençoe. amor, Guarda obrigada tua por essa filha, oportunidade de Senhor, poder aleluia, compartilhar enche-nos do teu aquilo que o espírito, Senhor do teu tem feito em poder, nossas da tua vidas. revelação, E nos Senhor, ajuda, da Senhor, forma a que ser tu fiel a queres. ti, Senhor, para Fala, a Senhor, glória do Senhor, teu Senhor, nome. que honra Amém. o teu nome, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram conosco nesta tarde. Paz, Paz, oração oração e e união. união. Glória a Deus. Sopra como um vento.